São da amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 14, leremos os versículos do 7 ao 9. Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7 até o 9. Você que pode, pense em reverência à palavra do Senhor, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Vamos orar ao Senhor?
Pai Celestial, estamos diante da Tua presença. Primeiramente, para agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa. Queremos que a Tua presença esteja conosco, nos conduzindo pelos Teus caminhos, nos instruindo na Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que tome a direção deste culto, que venha falar conosco através da Tua palavra, venha falar conosco através dos louvores que serão aqui entoados. Que a Tua presença permaneça aqui neste lugar. Que possamos abrir os nossos ouvidos para que a Tua palavra adentre dentro de nós e traga mudança dentro de nós, e que possamos sair daqui transformados e edificados pela Tua palavra, porque se estamos aqui é para entoar a Ti um louvor, porque devemos ser gratos ao Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de acordar, de respirar e de ouvir a Tua voz todas as manhãs. Se assim somos gratos, pedimos ao Senhor que esteja conosco, não nos abandone, Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas faltas de dia a dia. Não permita que em nossa casa falte o pão de cada dia, mas que a Tua presença conceda-nos essa oportunidade de nos alimentar, porque a Tua palavra ela nos alimenta espiritualmente. Mas assim como o Teu filho disse, não só de pão viveremos, mas da Tua palavra também viveremos. E sem a Tua palavra não há como nós prosseguirmos. E aqui pedimos a direção do Senhor, para que possamos ser guiados pela Tua palavra, para que possamos ser guiados pelo Senhor. Toma a vida de cada um que aqui adentrou na Tua casa. Venha ser na vida de cada um, abençoando, protegendo e guiando, repreendendo o devorador, o mirador, repreendendo toda a armadilha do inimigo. Conceda-lhe, Senhor, a dádiva de poder usufruir da Tua presença, e que possam sentir a Tua presença em todos os dias, e que o desejo de Te buscar não fique frio, mas que esta chama continue acesa dentro de cada um, e que possamos Te buscar em espírito e em verdade. Te entregamos o culto desta noite nas Tuas mãos. Venha falar conosco através da ministradora da Tua palavra. Queremos sair daqui diferenciados, queremos sair daqui transformados. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor. Jó capítulo 14, a partir do versículo 7 ao 9. Ainda há esperança. Amados, sabemos que Deus nos concede o privilégio de sermos participantes da sua família através do seu Filho. Você sabe que não é fácil seguir sem ser direcionado por Deus. Obviamente, tu podes até tentar, entretanto, não fluirá. Porque o próprio Deus disse, em Jeremias 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Como diz aqui no livro de Jó, há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Se Deus afirma que os planos que Ele tem são melhores, por que duvidar? Se Ele afirma que os planos dele para mim e para você são melhores, por que nós duvidaremos da palavra dele? Porque nós vamos colocar dificuldades naquilo que já foi dito pelo Senhor que se cumprirá. Porque Ele conhece os planos que Ele tem para mim e para você. São planos que vai nos fazer prosperar. São planos que vai nos dar esperança. São planos que vai nos guiar. Só que Ele diz, no versículo 7 do livro de Jó, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Está afirmando que há esperança para a árvore cortada. Eu, como horticultor, cuidador de plantas, conheço que há um certo período que é o momento de você fazer poda nas plantas. Há um momento de você fazer poda nas árvores. Existe um momento para tudo. Como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há um tempo estabelecido para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de morrer, tempo de viver, tempo de
dar, há tempo de receber, há tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado. Só que está falando que há esperança para a árvore cortada. O que é uma árvore cortada? Uma árvore cortada é aquela que, em meio a dificuldades, ela recebe uma poda. Ela é retirada galhos, retirados frutos, para que ela prospere e renove. Do mês de junho a agosto é tempo da poda das rosas. O que é a poda das rosas? É você podá-la para que ela produza flores, para que ela exiba as suas cores. É dolorosa a poda? É. Mas ela vai sentir dor? Não, ela não vai sentir dor. Mas vai ficar algo nela que se chama cicatriz. Ela vai passar pela poda, não vai sentir dor, mas lá vai ter uma marca, a cicatriz. A cicatriz vai permanecer nela, mas mesmo ela estando cortada, ela brotará. Ela brotará. Só que há esperança para a árvore. A árvore, quando recebe o corte, passa pelo processo de cicatrização. Embora não sinta dor, há nela marcas que alguma pessoa fez. E mesmo estando marcada, ela se regenera e brota novamente no lugar onde foi cortada. Ela vai receber cicatrizes. Muitas pessoas vão te ferir, muitas pessoas vão te magoar, muitas pessoas vão te maltratar, mas o Senhor está te chamando para brotar. Floresça onde Deus te plantar. Floresça onde Deus te plantar. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos sofrer, mas está falando que há esperança. Há um momento de você regenerar, há um momento de você exercer os seus frutos. Vai parecer que é o fim? Vai, porque uma poda vai deixar muitas cicatrizes. Vai parecer que é o fim, que tudo acabou, mas ao cheiro das águas brotarás como uma planta nova. Há um tempo determinado. Mas quando nós somos magoados, o que nós fazemos? Nós retrocedemos. Nós nos sentimos tão envergonhados com certas atitudes que o que a gente faz é recuar. Mas o Senhor está dizendo, não é para recuar, é para brotar. Porque ainda que as pessoas exerçam sobre você o domínio maldoso, é tempo de você reconhecer que você é forte, que as suas raízes estão aprofundadas na rocha que é Cristo. As marcas o identificam. Sabemos que uma ferida, ela é curada. E no lugar há uma cicatriz. Essa cicatriz é a marca, e a brotação é a superação. Deus te conhece e sabe quantas pessoas o feriu. Mesmo ferido, você revive outra vez. A cicatriz vai existir, mas é Deus te falando: floresça no deserto. Floresça no deserto. A ferida, ela se cura, mas a cicatriz permanece. A ferida, ela se cura, mas vai ter a cicatriz. E essa cicatriz é para você ver que você passou pela luta, mas no lugar que está aquela cicatriz é a hora de você brotar. Cicatriz é uma marca que uma ferida fez. E essa cicatriz é a marca que Jesus colocou em nosso DNA, para o mundo saber que temos nome. Essa cicatriz é a marca da cruz. Por meio dela temos acesso ao Pai. Por meio da cruz nós temos acesso ao Pai. Essa cicatriz está no nosso DNA. O mundo reconhece que você tem dono. O mundo reconhece que você não perdeu o seu valor, mas que você ainda possui um valor. Versículo 8: se envelhecer a terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Parece que tudo acabou, parece que tudo se perdeu, mas mesmo morto há esperança. Mesmo que envelheça, a palavra dele faz ressurgir. Ainda que o mundo
te humilhe, Deus o restaurará por completo. Ainda que envelheça a raiz, ainda que morra, surgirá como uma planta nova. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Parece que tudo acabou, mas há um tempo de você brotar. É tempo de renascer. Quando a árvore é cortada, as suas raízes envelhecem, mas ao cheiro das águas nasce e dá ramos como planta nova. O que Jó se revela ao dizer isso? Ele faz referência à sua vida pessoal. Era muito sofrimento que ele enfrentava, era muita luta. Ele determina que há esperança para ele, mesmo estando nas cinzas. O que o Senhor nos ensina é o seguinte: as marcas ficarão escancaradas, mas elas vão mostrar que o florescer vem após a chuva abundante. Podem te ferir, magoar, maltratar, mas há esperança para você. Floresça onde Deus te plantar. As cicatrizes sempre estarão escondidas, mas ao vê-las, lembre que você é filho de um Deus que te ama. As cicatrizes vão estar escancaradas, mas essas cicatrizes não é para você olhar e falar: olha, eu passei por tanto sofrimento e não sei como que eu resisti até hoje. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de florescer. Leia Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 18, vai dizer o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É esta a mensagem para você. Vai ter cicatriz? Vai ter cicatriz. Vai ter dor? Vai ter dor. Quem falou com você que ia ser fácil? O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, Ele nos dá essa oportunidade de também vencer o mundo, porque Ele nos deu a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele nos deu a autoridade para ter domínio sobre o maligno. Agora, se você não tem autoridade, deve ser porque você deixou com que o inimigo tirasse de você esse domínio. Mas o Senhor te deu autoridade. Não perca essa autoridade. Mas lembre-se de que você vai passar por lutas, mas saiba que a tua promessa vai se cumprir. A promessa que Deus tem para você há de se cumprir, porque há esperança para você. Há esperança para você. Não desista, porque é tempo de renascer. Porque mesmo morto, há esperança para você. E eu queria convidar você para entrarmos no corinho de fogo ao Senhor, celebrando o júbilo ao Senhor. Vocês estão muito desanimados essa noite. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Celebrai com
Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O próximo livro vai ser o disco de oferta da casa, Senhor, amém?
isso, Senhor. Que esse dia ele venha contribuir para a tua casa, para prosperar com todas as obras tuas, Senhor. A necessidade que a igreja precisa, Senhor. Abençoa também as pessoas que não puderam dizimar e ofertar, Senhor. E te entrego tudo nesta noite, a pregadora nesta noite, tudo em tuas mãos, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Essa noite eu tinha duas pregações. Aí eu falei assim: o Senhor vai confirmar qual das duas pregações que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Aí quando o Valdete, abaixa um pouquinho, por favor. Quando o Valdete falou sobre ainda a esperança para a árvore que é cortada, que a gente floresce quando a gente é podado, o Senhor confirmou no meu coração uma pregação. Vocês podem achar que não tem muito a ver, mas eu tenho certeza que no final deste culto o Senhor vai revelar muita coisa no nosso coração. Amém? Abram as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Somente o versículo 13, um versículo bastante conhecido. 13, 29 e 13. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, nós colocamos na tua presença. Nós enterramos o louvor para ti, Pai. Nós começamos nessa noite falando que nós viemos aqui te adorar, que nós viemos aqui te buscar, que nós nunca, Pai, ouvimos um amor tão grande, que tem perdoado as nossas falhas, que tem perdoado os nossos pecados. Nós clamamos aqui, Pai, que nós somos adoradores, que nós louvamos ao Senhor, que nós agradecemos ao Senhor. Nós queremos nessa noite pedir, Pai, que o Senhor continue conosco nessa noite, continue a falar o nosso coração, continue, Pai, nos dando discernimento e entendimento da tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que nós possamos continuar agradecendo o Senhor, para que nós possamos continuar glorificando o teu nome, Jesus. Porque se o Senhor não estiver aqui, se a tua presença não se fizer presente, nada valerá a pena nós estarmos aqui realmente, Senhor. Nós te pedimos, continue conosco nessa noite, Pai. Ministra ao meu coração, ministra ao coração da tua igreja, a tua palavra nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, que nós possamos sair daqui eficazes com o teu nome, Papai. Que se nessa noite, Papai, for permitido que haja poda em cada um de nós, que o Senhor venha nos poldar, Senhor. Que se nós estamos aqui nessa noite como vasos, Papai, nas tuas mãos, que o Senhor seja o leite de cada um de nós nessa noite. Nos molde, Pai, para que cada vez mais nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Nós temos um coração cada vez mais parecido com o coração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Porque existe um versículo na Bíblia que diz assim, lá em Salmos 23, versículo 3, diz assim: a sua presença continua entre os louvores do seu povo. Se quando nós louvamos, a presença do Senhor está presente, a gente acabou de cantar um louvor que diz assim: então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, não importa louve, o seu louvor invade o céu. Se a presença do Senhor se faz presente quando nós louvamos, se o nosso louvor invade o céu, porque muitas das vezes na igreja, às vezes as pessoas que levantam as mãos sempre são as mesmas, as pessoas que glorificam a Deus são sempre as mesmas, as pessoas que falam em língua são sempre as mesmas, as pessoas que buscam a presença de Deus são sempre as mesmas. Por que nós temos tanta dificuldade de louvar o Senhor? Por que nós temos tanta dificuldade de buscar o Senhor? Por que nós temos tanta dificuldade de se sentir à vontade na presença do Senhor? Por que a igreja metodista de Tobás, no final da mensagem dele, ele falou assim: eu estou achando vocês muito quietos. Porque é sempre os mesmos que levantam a mão, é sempre os mesmos que glorificam, é sempre os mesmos. Tem gente que até abre a boca na hora do culto, bocejando, não é que isso não pode. Às vezes a gente está cansado, mas a gente, se vocês repararem nos nossos cultos, são sempre as mesmas pessoas. Será que aquelas pessoas que levantam a mão, será que aquelas pessoas que glorificam, será que aquelas pessoas que pulam na presença de Deus, será que elas sentem a presença de Deus mais forte do que os outros? Mais forte do que eu, mais forte do que você? Será que a presença do Senhor se faz mais presente naquela pessoa que dá uma glória a Deus, que dá uma aleluia, do que naquela pessoa que simplesmente não fala nada? Vocês acham que isso acontece? Vocês não precisam responder, não. Eles podem guardar isso para vocês, resolver para vocês mesmos. Será que o Senhor gosta de gente doida? Colocar entre aspas, né? Será que o Senhor prefere pessoas que pulam, pessoas que gritam, pessoas que não estão nem aí, só querem glorificar, só querem louvar, só querem a presença do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, ó: se bater a porta, abre-se-vos-á. Se vocês baterem, Ele vai abrir. A palavra do Senhor diz que se vocês buscarem, se nós buscarmos, nós acharemos, nós vamos achar. E por que para alguns de nós isso é tão difícil, isso é tão complicado, isso é tão não natural para a gente? A gente muito se fala, de antigamente, que os cultos antigamente eram mais fervorosos, os cultos antigamente a gente via a presença do Senhor, que as pessoas eram mais sensíveis ao Senhor, as pessoas deixavam de ser usadas, as pessoas deixavam de ser ministradas. O que está acontecendo com a nossa geração? Por que nós não temos prazer em louvar ao Senhor? Porque nós não temos prazer de ouvir uma pregação completa? Por que incomoda tanto ouvir uma pregação de 30 minutos, de 40 minutos? Por que a gente não consegue sentir desejo, vontade de estar na casa do Senhor? Será que a presença do Senhor antigamente era mais forte do que nos dias de hoje? Será que as pessoas mais velhas buscavam mais do que a gente busca hoje? Vocês já se fizeram essa pergunta em algum momento? A gente quando a gente para ver a Bíblia, a gente vê o quanto as pessoas adoravam o Senhor, o quanto as pessoas buscavam o Senhor. Mesmo em alguns momentos tinham pessoas, principalmente em Israel, a Bíblia toda, uma hora eles estavam lá: glória a Deus, aleluia, o Senhor é o rei. Daqui passava um tempo, eles estavam ali entre os senhores, queriam adorar um Deus, adoravam um Deus de pedra, um Deus de tábua, um piseiro. E aí o Senhor ia lá e mandava outro profeta, e eles começavam a adorar o Senhor de novo. E muitas das vezes o Senhor tem usado cada um de nós para trazer uma palavra para nos animar, para nos tirar do conforto. Nós somos uma geração muito confortável. Nós somos uma geração muito confortável. Se a palavra nos confronta, amém. Hoje a palavra foi mais ou menos. Se a palavra é uma palavra forte, aí fala assim: nossa, hoje pegou pesado. Mas tá bom.
estou dando um exemplo. Por que eu não consigo pular igual meu pai pula, Gabriel fala? Por que eu não consigo levantar a mão igual o Claudete levanta? Por que na hora do louvor eu vi o pastor batendo palma, levantando? Gente, isso tem que ser natural de nós. Enquanto o louvor está cantando, nós devemos buscar a presença do Senhor. Enquanto alguém está pregando, nós temos que interceder por aquela pessoa que está pregando. Quando alguém está aqui trazendo a mensagem, e o Claudete estava falando de volta, e nós estávamos viajando na maionese. Nós estávamos com a cabeça em outro lugar. Nós temos 1h30 de culto para aproveitar a presença do Senhor, para louvar o Senhor, para permanecer ao Senhor. Não que você não tenha que fazer isso em casa. Em casa tem que ser com mais constância, com mais emoção, com mais amor. Mas aqui é o lugar onde a nossa adoração tem que ser genuína, a nossa adoração tem que ser verdadeira. A presença do Senhor se faz presente. Antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava à nossa espera. Antes de nós chegarmos aqui, Ele já sabia o que a gente ia falar, o que a gente ia fazer, o que eu ia ministrar, o que a gente ia cantar. Antes de nós estarmos aqui, Ele já colocou o louvor no coração do Luciano, o louvor no coração de Betânia, o louvor no coração do Claudete, o louvor no meu coração, a palavra no coração do pastor. E por que é tão difícil para a gente buscar a presença do Senhor? Por que a gente tem tanto medo do sobrenatural do Senhor? Será que o nosso coração não se entristece quando alguém fala assim: nossa, a metodista na igreja é fria? Será que o nosso coração de alguma maneira não quer mais? Eu estava estudando essa semana sobre Jonas e uma coisa que me tocou muito nos capítulos de Jonas foi que a gente sempre olha para mim e fala assim: Jonas fugiu do propósito. Mas Jonas não queria ir para Nínive, porque na Nínive o povo era assim, o povo era aqui. Mas quem aqui já reparou que Deus precisou de um capítulo para converter Nínive? Um capítulo. Jonas tem 4 capítulos. E ele precisou dos 4 capítulos para converter Jonas. Muitas vezes a gente olha para Jonas e fala assim: Jonas é fujão. Mas Deus, naquele momento, Ele queria sim transformar Nínive. Ele queria sim que Nínive voltasse ao primeiro amor, que Nínive voltasse para ele. Porque Nínive estava a ponto de chegar a Sodoma e Gomorra. Mas Ele queria também fazer com que Jonas voltasse àquele amor, àquela paixão, que Jonas entendesse que o propósito dele era muito maior. Jonas podia virar para Jesus, para Deus e falar assim: Senhor, tem Oséias, tem Miqueias, mas o Senhor escolheu Jonas, porque ele precisava tratar. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração sobre Jonas e Nínive? Que tua paz é a nossa Nínive, que a gente precisa ser tratado. Quantos de nós aqui já não desejou ir embora? Já não desejou sair daqui? Já não desejou falar assim: eu não quero mais viver em tua paz, eu não quero mais estar aqui? Porque aqui é a nossa Nínive, é aqui que o Senhor quer nos tratar, é aqui que o Senhor quer nos curar, é aqui que o Senhor quer nos transformar. Não adianta de nada nós saímos daqui e o nosso coração não está totalmente transformado, o nosso coração não está totalmente curado, porque senão nós vamos levar tudo aquilo que nós carregamos aqui para outro lugar. Nós precisamos ser moldados. A gente pode até um dia sair daqui, mas quando o Senhor permitir abrir outra porta, Ele vai fazer você sair daqui totalmente diferente. Ele vai fazer com que você seja totalmente transformado, que você seja outra pessoa. Jonas saiu de Nínive totalmente diferente. Ele não sabe a mesma pessoa que ele entrou. E sabe por que Deus levou ele para Nínive? Porque Jonas conhecia Nínive. Ele sabia que lá que tinha gente que ele não queria perdoar, tinha gente que ele não queria amar. Ele conhecia o coração de Deus. Ele não entendia o porquê que Deus amava as pessoas que queriam a morte dele. E muitas das vezes a gente é assim. Ai, Senhor, por que o Senhor faz na vida de fulano que fez isso comigo, que fez aquilo comigo, que falou de mim, que fez de mim e não faz na minha vida? Por que o Senhor abençoou fulano com bênçãos, com dinheiro, com carro, com aquilo, com isso aqui, e para mim o Senhor não faz? O Senhor quer nos tratar. O Senhor, Ele quer nos transformar. O Senhor
E ele foi numa igreja e a pregação falando é só ele. Glória a Deus, aleluia. E o povo olhava para ele e falava: vocês são doidos. Só ele sentado na frente. E todo mundo, só ele, glória a Deus, aleluia. E ele esperando uma coisa que ele estava esperando há anos. E o povo olhava para ele e falava, que ele estava em outra igreja. O povo olhava e falava: o que esse homem está sentindo? No final do culto, o Senhor falou para ele assim: sabe aquela bênção que você estava tanto esperando? Ela chegou. E ninguém do mundo entendeu nada, mas ele estava ali totalmente entregue, ele estava ali totalmente rendido, ele estava ligando se ele estava numa igreja pentecostal, uma igreja tradicional, qual igreja que ele estava. Ele só estava buscando a presença. Ele não estava ali por causa de uma bênção, mas ele recebeu a bênção porque ele buscou de verdade, ele se entregou de verdade, ele colocou seu coração totalmente no altar, e para que a presença do Senhor brilhe em nós, para que a presença do Senhor vai sobre a nossa igreja, para que a presença do Senhor flua dentro da nossa igreja, nós precisamos buscar essa presença de verdade. Nós precisamos querer cada vez mais a presença do Senhor na nossa fala, nos nossos louvores, nas nossas oportunidades, nas nossas orações. Que preguiça que nós temos de orar, crente. Nós estamos, agora a Moginha fala, nós estamos sabor, crente, porque de orar a gente gosta. Eu não sei que teve um culto aqui, acho que vocês são um culto de jovens, que pediu para levantar um amor. Eu fiquei assim: Jesus, o que está acontecendo com a nossa geração? Acho que as únicas pessoas que orou, tinha uns 3, 4 desse lado, uns 5 desse lado, e eu falei: cadê os crentes que estão quase? A gente tem preguiça de orar, a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de levantar clamor. A gente cantou aqui: oração é alimento para nós, alimento para os outros. Eu sou prova viva de oração do Senhor. Aconteceu um milagre na minha casa, porque a gente orou. Eu até esqueci de agradecer a igreja, eu contei para o pastor, porque a gente foi para a glória do Senhor. A minha avó já fez a cirurgia e ela foi curada, porque nós oramos. Eu esqueci de postar lá, e acho que eu fiquei tão estagnada com tudo aquilo que tinha acontecido, porque eu fui a primeira pessoa a escutar da boca do médico que minha avó tinha 1% de chance de sobreviver. E eu vi pessoas preocupadas comigo, Luciano, falando: você está bem? E eu sempre falo assim: eu sou forte. Prova a glória do Senhor, eu me acho uma pessoa muito forte, porque eu sempre deposito a minha confiança no Senhor. Eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida não é porque eu quero, é porque o Senhor quer. Eu tive que escutar da boca dos médicos. Primeiramente, minha avó tinha 10% de chance de sobreviver. Quando ela foi fazer a cirurgia, ela tinha 1% de chance de sobreviver. E o médico virou para minha avó, ela estava com aneurisma na aorta abdominal. E ele teve uma ruptura. Minha avó estava sangrando há alguns dias e não sabia. A veia do coração dela estava sangrando e ela não sabia, ela só sentia dor. E a gente descobriu um autoexame de ultrassom. E aí eu saí daqui, a gente foi para o hospital, o Luciano estava com ela, eu fiquei com ela no hospital. E todos os médicos que chegavam para mim, olhavam para mim e falavam assim: Senhor, Deus vai levar para o bom. Porque o jeito que eles olhavam para mim, eu já ficava com medo. Mas eu sempre confiei no Senhor. Eu sabia que se fosse a vontade do Senhor de levar ela, Ele ia levar, porque era a vontade dele, era o desejo dele. Mas se fosse o desejo dele dela sobreviver, passar por aquilo, ela também ia sobreviver. E para a glória do Senhor, quis o Senhor que minha avó passasse por isso tudo e está lá na casa dela agora, graças a Deus, viva, saudável, para a glória do Senhor. Então a gente reprova que oração é alimento. A gente às vezes espera algo sobrenatural. Tem algo mais sobrenatural que o Senhor fala para você: você tem 1% e você crê naquele 1%. Tem algo mais sobrenatural do que aquele. Deixa eu só pegar uma versículo aqui para não esquecer de falar coisa errada. Lá em Lucas 18, 39, fala sobre o cego Bartimeu. E ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas falam para ele assim: cala a boca, manda ele calar a boca. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, ele gritando, ele clamando, ele buscando, ele foi o quê? Curado. Porque ele clamou, ele não se deixou levar para
vida, não for para agradar o Senhor, de nada faz sentido nós estarmos vivos, de nada faz sentido nós estarmos aqui. Se a minha vida não for para ser totalmente entregue ao Senhor, se a minha vida não for para glorificar o Senhor, de que faz sentido eu viver, de que faz sentido eu pegar o microfone, de que faz sentido eu louvar, de que faz sentido eu pregar, de nada faz sentido. Tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele. Não é sobre mim, não é sobre o pastor, não é sobre o Nordeste, não é sobre a Betânia, não é sobre o Manila, não é sobre o Antônio, é sobre Ele. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Que nós possamos ter esse desejo de buscar ao Senhor, de viver milagres todos os dias. Nós já vivemos um milagre todos os dias, acordar e poder viver de novo, reparar nossos erros, reparar nossas falhas. Mas a gente já vive um milagre de poder acordar. Mas nós possamos viver cada vez mais. Que o Senhor possa nos tratar assim como o Senhor tratou Jonas. Que Topázio não seja só um lugar que você ache aconchego, que você ache, eu vou ficar aqui em Topázio até aparecer um lugar melhor para ir. Não, que Topázio seja um lugar de bênção, um lugar onde a gente possa transformar a vida das pessoas, onde nós possamos ser transformados, onde nós possamos ser cuidados, nós possamos amar Topázio assim como o Senhor tem nos amado, assim como o Senhor tem amado todas as pessoas que estão do lado de fora. Porque a gente conhece o amor de Deus, porque o amor dele nos alcançou. Eu acho que todo mundo que está aqui já viveu lá fora. De alguma maneira já viveu o que o mundo nos ofereceu. Nós conhecemos, nós sabemos que lá fora não tem nada que preste. E por que nós não apresentamos esse amor? Porque a nossa vida não é uma vida que faz com que a vida das outras pessoas seja transformada. Por que nós somos, muitas das vezes, pessoas chatas? Deus não gosta de pessoas chatas, não. Deus gosta de pessoas que levam luz para a vida das pessoas, que levam amor para a vida das pessoas, que transformam a vida das pessoas. Nós possamos ser chatos a ponto de que nós possamos falar da palavra do Senhor. Nós possamos, que as pessoas possam ver luz em nós, transformação em nós, que as pessoas possam pegar a nossa vida, por exemplo, e falar assim: eu até não, mas eu quero cantar como o Valdete canta, eu quero pregar como a Antônia prega, eu quero cantar como o Luciano canta, eu quero orar como a Manita ora. Que nós possamos ser referência para quem está lá fora. Que nós possamos buscar a presença do Senhor. O Senhor está falando para nós assim: bate a porta e eu vou abrir. Cante comigo que eu vou aparecer para você, que eu vou estar ali ao seu lado. Me chame. O Senhor está falando para a gente: me chame no teu quarto, me chame no teu lugar secreto. Comece a confiar em mim de novo, comece a depositar a sua confiança em mim de novo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor, que o nosso coração seja totalmente rendido ao Senhor, que não seja somente um culto virtual. Eu vou na igreja domingo porque é domingo. Não, que seja por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor pela tua presença. Eu vou ao culto porque eu vou prestar o melhor culto da minha vida. Eu vou ao culto domingo porque eu quero estar lá, porque eu quero sentir, porque eu quero glorificar o meu Deus, exaltar o meu Deus. Não para parecer bonito, mas porque eu sou filha e eu conheço meu Pai. Porque eu sou filho e eu conheço meu Pai. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados. Nós acabamos de passar pela Páscoa e ver todo aquele sacrifício que o Senhor fez por nós, reviver tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E se isso não tocar no nosso coração, se isso não tocar na nossa alma, nós estamos apenas perdendo tempo. Olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e achar que isso é normal, não faz sentido. Não faz sentido ser cristão e olhar para a cruz e você não sentir nada, você não entender nada. Que nós possamos todos os dias olhar para essa cruz e falar assim: eu vou adorar ao Deus que morreu pelos meus pecados, que morreu pelas minhas falhas, que me amou quando ninguém me amou, que cuidou de mim quando ninguém cuidou. Porque ninguém vai nos amar como o Senhor nos ama. Ninguém vai cuidar de nós como o Senhor cuida. Porque o amor dele é incondicional. O amor dele não dá para explicar. Porque eu acho que cada um de nós aqui não conseguiria fazer tal sacrifício que o Senhor fez por nós. Aleluia. Aleluia. O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia.
nós possamos ser verdadeiros adoradores, que nós possamos ser verdadeiros filhos, filhos que amam o nosso Pai, que querem estar à presença do Pai, que seja cada vez mais sedento pela tua presença. A gente hoje em dia não vê mais tanto batismo pelo Espírito Santo, não porque não existe, é porque a gente não busca. A gente não tem mais desejo de ir para o monte, a gente não tem mais vontade de ir para o monte. Eu lembro que no começo da minha conversão, se falasse para nós para o monte a semana inteira, nós estávamos lá a semana inteira. Hoje, se falasse, vamos para o monte, olha as coisas assim, eu tenho que comprar um tal dia, se sobrar esse aqui, eu vou, mas eu não falo de mim, porque isso acontece comigo. Antes não importava a hora, falasse, nós vamos para o monte meia-noite, bora? Nós vamos para o monte 6 horas da manhã, bora? Será que antes Deus falava mais do que ele falava há 5, 6 anos atrás? Ele falava mais do que ele fala hoje? Não, é porque naquela época os franceses buscavam mais do que ela busca hoje. Então que nós possamos ter esse desejo, esse amor, essa vontade de buscar a presença do Senhor. Que os nossos momentos de louvores sejam exatamente como a gente falou, que é o Salmo 22, que a presença do Senhor habita entre os louvores. Que os nossos louvores possam ter a essência do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa fluir nos nossos louvores, nos nossos louvoristas, que nós possamos ser sensíveis para que o Senhor possa ministrar no nosso coração o louvor que Ele deseja falar para Ele, ou o louvor que Ele quer que nós entoamos para Ele, que a gente possa ser sensíveis ao agir do Senhor, ao falar do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele está à procura de pessoas perfeitas, Ele está à procura de pessoas que querem Ele de verdade. Só para acabar, eu vou fazer um quebra-gelo aqui rapidinho. Nós estamos no ano de Copa, amém? Todo mundo aqui sabe que nós estamos no ano de Copa. Todo mundo aqui, não sei se todo mundo, mas alguns acompanham a convocação, não acompanham? Todo mundo aqui já viu que algumas pessoas querem Neymar na Copa e outras pessoas não querem Neymar na Copa. Calma que eu vou concluir, Luciana. Eu, por exemplo, eu quero que ele vá na Copa. Eu quero que ele esteja lá na convocação final. Só que nós também temos uma convocação final. Sabiam disso? Tem um livro que chama Livro da Vida. E se o nosso nome não estiver lá, de nada isso aqui tirar feito. De nada isso aqui valerá a pena. Nós também temos a nossa convocação final. Imagina quando chegar lá no dia, Deus falar o livro da vida, Ele falar: Elias, Betânia, Ana, Hilda, Selminho. Aí Ele não fala nem meu nome, nem o de Rivalverde, nem de Chamanete. De que valerá a pena se o nosso nome não estiver no livro da vida? Então nós possamos pensar nisso todos os dias, na convocação final, na convocação onde a gente vai fazer tudo que o Senhor nos colocou aqui para fazer, mas que o nosso nome esteja sido marcado no livro da vida. Vamos pensar em viver o hoje, em fazer o hoje, em estar hoje na presença do Senhor, em estar hoje buscando o Senhor, mas também pensando no dia que nós queremos morar na cidade celestial. Nós moramos com o nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Cadê minhas avaliações que vão cantar? Gabi, Dória, Isabel. Bora, minha filha. Eu falei para elas: não, você sair, vocês vão cantar. Essas meninas é uma bênção. Amém, Jesus. Quando elas chegam, eu vou fazer uma oração. Vamos colocar sobre os nossos pés. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós possamos refletir naquilo que o Senhor ministrou desde o começo desse culto, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos folgar, que o Senhor possa realizar, que nós possamos ser refletidos para que nós possamos crescer no Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, buscar todos os dias fazer mais para o Senhor, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, Jesus. Trabalhe no coração de cada um de nós, Pai, para que nós possamos, Pai, cada dia mais ansiar pela Tua presença, Jesus. Nós possamos ter desejo de estar na Tua presença, que o nosso coração possa se alegrar por estar na Tua presença,
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja caçula, amém? Amém. Criança, meu Deus.
sou metodista, mas você vai cantar aqui um corinho de 3 palavrinhas. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz nas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz nas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz nas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, 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 com Ele andarei, com Ele andarei, com Ele andarei. Pastor, fiquei muito feliz com sua presença aqui na igreja. Feliz dia, pastor. Obrigada. Pastor, obrigada por cuidar de nós com tanto amor e dedicação. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Pastor, obrigada por tudo que você faz por nós. Feliz dia dos pastores. Pastor, obrigada por ser um instrumento de Deus na nossa vida. Feliz dia, pastor. Meu papai é um simples, mas de coração. E hoje eu não pude dar aula de manhã, aí eu fui e dei aula à noite, né? A aula da paciência. Eu preparei um lanchinho para a gente tomar um refri, comer as uvas que nós esquecemos a curtir. Antes de eu fazer a passo pela cabeça, pastor, Deus continue te abençoando, cuidando do Senhor, sobre o mistério da sua casa, da sua vida, que Deus continue conduzindo a maneira para estar cuidando do Senhor também, porque você vai ser o pastor. E obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, e por ter cuidado também da nossa igreja, do nosso ministério. Nós temos um convite da igreja presbiteriana, eu vou ler aqui. A igreja presbiteriana renovada de Tocás, por meio do grupo de irmãs Chama Viva, tem a alegria de convidar todas as mulheres desta instituição para
Redenção e Esperança, que será realizado no dia 25 de abril, a partir das 19 horas, na Igreja Presbiteriana Renovada, localizada na Rua Tiradentes 39 Tomás. Será uma noite especial preparada com muito carinho, com louvor, palavra e fé. Momentos de reflexão e comunhão, com o objetivo de levar uma mensagem de esperança, amor e fortalecimento para todas as mulheres. Gostaria muito de contar com a presença das mulheres dessa instituição nesse momento tão especial. Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, grupo de irmãos chama Viva Presbiteriana de Campinas. Eu vou deixar o convite ali para a gente cantar. Glória a Deus. Agradeço a mão de Deus pela lembrança. Mas eu orei hoje pelos pastores amigos, que nós possamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Agradeço de coração a homenagem prestada em nome de Jesus. Também tem um cartaz ali no ano passado, do pastor Genésio, o 18º Congresso Internacional de Missões, que vai ser do dia 13 ao dia 16 de maio, no Expo Minas, no Teófilo Otônio. Vocês vão dar uma olhadinha lá, vocês fiquem à vontade se quiserem participar. Vamos tocar de pé? Vamos receber a bênção do nosso Deus nesta hora. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta noite o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e de ti tem misericórdia. Sobre a sua vida, o Senhor levante o teu rosto e te conceda a paz. Eu invoco sobre a sua vida nesta noite o nome do Deus Todo-Poderoso e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diga amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 8 diz que da boca das crianças